O Dia dos Pais é comemorado no mundo todo. Vários países possuem em seus calendários uma data separada para esse dia. As comemorações variam conforme os costumes locais, assim como o significado que se dá à figura paterna. Celebrar a importância do papel paterno na vida familiar é algo que ocorre desde a antiguidade. Existe uma tradição que diz que essa data originou-se na Babilônia há mais de 4.000 anos. O Dia dos Pais é uma oportunidade para expressar amor, gratidão e apreço pelos pais e figuras paternas em nossa sociedade. Um dia que nos convida a refletir sobre o papel fundamental que os pais desempenham na vida de seus filhos. É também uma ocasião para chamar os pais a uma reflexão sobre o desafio de ser um exemplo para seus filhos. No Antigo Testamento, lemos a história do rei Amazias, que reinou 29 anos em Judá. Ele foi o sucessor de Joás e começou a reinar com 25 anos de idade. No segundo livro de Reis, há uma referência sobre Amazias que vale a pena ser destacada. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás. Sem dúvida alguma, um dos maiores desafios de um pai é o fato de que, quer queira ou não, ele se constitui no modelo para seu filho. Se vai ser um bom ou um mau exemplo, esta é outra história. Há 2 pontos nessa referência a Amazias que merecem destaque. Em primeiro lugar, observe que o texto diz que Amazias seguiu o exemplo de seu pai Joás. Havia outros exemplos que poderiam ser seguidos, inclusive o de Davi, mas ele seguiu o exemplo do pai. Neste mundo onde influências de todos os tipos disputam a atenção dos nossos filhos, o papel que desempenhamos como modelos é de importância crucial. Todo pai precisa entender que o exemplo é o melhor método de ensino. Não adianta ser durão, exigente ou rígido na disciplina se a sua conduta não é exemplar. Não adianta ensinar a seu filho uma coisa e fazer outra. Todo filho quer ter orgulho do caráter de seu pai e não há nada melhor para dar a seu filho do que um bom exemplo. Em segundo lugar, o texto enfatiza em tudo. Em tudo, Amazias seguiu o exemplo de seu pai Joás. O filho não segue o exemplo do pai apenas em algumas coisas. Ele o imita em tudo. Os hábitos, os valores, o caráter e até os trejeitos. Todos nós conhecemos aquela frase: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Esse é o desejo de muitos pais, que seus filhos aprendam e coloquem em prática o que lhes é ensinado sem levar em conta o exemplo. Mas a verdade é que não é assim que funciona. Na prática, acontece exatamente o contrário. Os filhos nem sempre levam em conta os ensinos teóricos de seus pais. Eles seguem o exemplo. Que tipo de exemplo você está deixando para seus filhos? Suas palavras, atitudes e ações podem ser imitadas sem problema? Conheço muitos pais que são um péssimo exemplo. Vivem se envolvendo em brigas, contam mentiras, não mostram amor ao próximo e falam mal da vida alheia. A melhor coisa que você pode fazer por seu filho
é viver de tal maneira que suas palavras possam ser confirmadas por suas ações. Existem algumas coisas que os pais nunca deveriam fazer diante dos filhos. Dizer palavrões, ser mal educado, falar mal das pessoas, mentir, caluniar, fofocar, manter hábitos perigosos como jogar, beber, navegar na internet sem controle, ver TV em excesso, ver pornografia e muito mais. Em vez disso, os pais devem demonstrar a seus filhos como respeitar o próximo, como perdoar e pedir perdão, como demonstrar amor incondicional ao próximo e coisas semelhantes a estas. Mas o mais importante de tudo é mostrar aos filhos como ter um relacionamento adequado com Deus. Uma criança chegou em casa contando ao pai uma conversa que teve com seus coleguinhas no pátio da escola, quando cada um queria provar que seu pai era melhor e mais importante do que os pais dos colegas. Um dos meninos disse: "Meu pai conhece o prefeito." O outro retrucou: "Isso não é nada. Meu pai conhece o governador." O terceiro, então, batendo no peito, disse: "O meu pai conhece o presidente." O pai então perguntou ao seu filho: "E você, meu filho, o que disse sobre mim?" O menino respondeu: "Eu disse para eles, o meu pai conhece Jesus." Ah, se todos os filhos pudessem dizer isso a respeito de seus pais. Meu pai conhece Jesus. Quero terminar deixando uma palavra muito especial aos pais e a todos os que ocupam o lugar de pai na vida de alguém. Vocês são as primeiras e mais profundas referências dos seus filhos. Cada atitude, cada palavra, cada gesto estão sendo observados e absorvidos. Façam o que for possível para ter uma vida exemplar e inspiradora. Busquem em Deus sabedoria e força para cumprir o seu papel, sem nunca abrir mão do desafio de ser um exemplo para seus filhos. Ensine seus filhos a temerem ao Senhor. Ensinem a eles as verdades do reino de Deus. Ensinem a eles a orar e a ler a Bíblia. Sejam um exemplo em tudo. Finalmente, lembrem-se de fortalecer a conexão emocional. Ouçam com atenção, estejam presentes e expressem amor de maneiras tangíveis. Seus gestos e palavras não apenas fortalecem os laços familiares, mas também ensinam a seus filhos a construir relacionamentos saudáveis em suas próprias vidas. Vocês têm um papel crucial na formação do caráter, valores e personalidade de seus filhos. Por isso, eu os desafio a serem os melhores exemplos que puderem. A fonte de inspiração que eles precisam para se tornarem adultos íntegros, responsáveis e confiantes. Deixem um legado de amor e bondade para as próximas gerações.